Nesse sentido, a autoridade apostólica entra no nome da tradição católica que resolveu denominar-se a si mesma de Igreja Católica Apostólica Romana. Por que apostólica? Porque ela entende que a autoridade dos 12 está devidamente transferida à instituição, já que, segundo a interpretação própria deles, a autoridade de Cristo vai para os apóstolos, na figura emblemática maior de Pedro, que, segundo essa tradição, teria sido pretensamente o primeiro Papa, não é nenhuma possibilidade de comprovar isso historicamente, e, consequentemente, a Igreja mantém essa tradição e a autoridade apostólica se encontra na sua liderança devidamente revestida dessa autoridade. Isso traz uma coisa muito diferente e complicada na maneira teológica de pensar. Primeiro, que essa instituição, com essa percepção, ela vai poder dar maior ou menor autoridade ao texto bíblico à medida em que isso lhe for revelado. É interessante, por exemplo, observar que no Concílio de Trento, em 1546, os ditos livros deuterocanônicos foram oficialmente aprovados nos cânones católicos a partir de uma decisão. A maneira como a Igreja enxerga a Bíblia, a relação com os outros, ela é derivada dessa perspectiva. Ao contrário, num jeito muito diferente de pensar, a tradição protestante, evangélica e, consequentemente, anabatista e batista, entendeu a coisa de maneira muito distinta dessa tradição católica, que hoje tem a sua reverberação nos ambientes religiosos, particularmente de movimentos neopentecostais contemporâneos. A ideia qual que é? A ideia é que a autoridade da parte de Deus, da parte de Cristo, que é dada aos apóstolos, não traz nenhum mérito particular aos apóstolos. Os apóstolos são descritos como pessoas frágeis, como pessoas simples, como pessoas pecadoras. O próprio apóstolo Pedro negou o Senhor Jesus, né? Eu muitas vezes gosto de dizer, de uma maneira que às vezes até a gente não percebe essa fragilidade. Jesus tinha só 12 apóstolos, gente simples, a maioria deles cheirando peixe, né? Na hora que a coisa ficou difícil, um traiu, o outro negou, e os outros nem para negar não apareceram, já tinham fugido antes, já nem estavam por perto para evitar qualquer complicação. Esses discípulos, que tem um Tomé, que depois de tudo ainda duvida, com toda essa fragilidade, a autoridade que lhes é delegada não vem deles, mas vem da parte do próprio Deus. Por isso, a autoridade apostólica se manifesta não na instituição, não nas pessoas, mas no conteúdo da revelação que é dada a eles. Nesse sentido, todo o Novo Testamento tem em si autoridade apostólica. Tem autoridade apostólica ou por ter origem diretamente em um apóstolo, como é o caso das cartas de Paulo ou de diversas cartas gerais, ou mesmo no caso dos evangelhos que nós temos com clareza aí, Mateus e João, mas aqueles que não têm autoria diretamente apostólica têm uma base, um fundamento, uma sustentação subjacente apostólica, quer se fale na misteriosa carta aos Hebreus, ou quer nós pensemos em Lucas, que tem por trás de si Paulo, e Marcos, que tem por trás de si Pedro. E em toda a discussão sobre a questão canônica que se dá posteriormente, a certeza é que ali estava contido o que é chamado de doutrina dos apóstolos. Portanto, o que se precisa entender nesse sentido? Que a autoridade dos apóstolos está na revelação que veio da parte de Deus da parte de Deus para eles. E que não é possível que nós venhamos a ter, no sentido dos 12, nenhuma sucessão apostólica, não é possível que nós venhamos a ter nenhuma pessoa com uma outra pretensa autoridade apostólica. Toda a história das
heresias e religiões estranhas que surgiram no decorrer dos séculos, surgiram exatamente com esse argumento de que aquela dita pessoa, que supostamente estaria recebendo uma revelação praticamente no nível canônico, tinha autoridade suficiente para legislar sobre o assunto. Uma coisa estranha que aconteceu com uma comunidade de origem pentecostal no Brasil, que foi chamada a Igreja da Santa Vó Rosa. Não sei se alguns dos irmãos conhecem. Uma história muito estranha, e que começou com uma comunidade pentecostal comum, onde uma dita irmã, chamada Dona Rosa, que, segundo se entendia, tinha muitos atributos terapêuticos com os seus dons de curar, e de repente, a liderança daquela comunidade recebeu uma revelação que ela era, sim, o Espírito Santo prometido, o Consolador, que demorou para chegar, mas finalmente, 19 séculos, chegou exatamente aqui no Brasil. E a partir daí eles começaram a fazer, aparentemente, né, segundo diziam, diversos sinais e milagres em nome da Santa Vó Rosa. Ela faleceu, foi considerada a promessa do Consolador, e o seu líder, chamado Bispo Eurico Matos Coutinho, escreveu um livro chamado O Evangelho do Reino dos Céus, que é mais ou menos um complemento do Novo Testamento que estava faltando e que os irmãos perderam a oportunidade de usar. É impressionante, a coisa é risível, é estranha, é extremamente herética. De vez em quando ainda é possível ouvir algumas transmissões radiofônicas do grupo que encontra adeptos em várias partes do país, mas o raciocínio é esse que levou o dito bispo a escrever um livro que tem pretensões canônicas, já que se apresenta como revelação divina. Então, nesse sentido, o que é ser uma igreja apostólica? Uma igreja apostólica, no sentido correto de uma perspectiva de alguém que está alinhado com a visão evangélica e batista e bíblica da realidade, ser apostólico significa ser fiel à doutrina dos apóstolos, porque tudo que os apóstolos tinham da parte de Deus para nos trazer no sentido autoritativo, foi nos dado aqui. No entanto, é necessário prestar atenção que alguns textos da Bíblia podem, talvez, confundir algumas pessoas que venham a ler esses textos apressadamente. Um deles, por exemplo, é o livro de Atos, capítulo 14, versículo 14, um texto que vai mencionar aquilo que acontece na primeira viagem missionária, quando Paulo e Barnabé vão para a região lá da Galácia, da região da língua licaônica, em Icônio, Listra e Derbe. Quando eles chegam na região, o versículo 14 vai dizer o seguinte: quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e puseram-se no meio da multidão, gritando: homens, por que estáis fazendo isso? Então, o que é interessante é que Barnabé, que não está contado entre os 12, aparece aqui em Atos, e ele é chamado de apóstolo. Quando olhamos a carta de Paulo aos Romanos, os irmãos podem abrir comigo lá, no capítulo de número 16, na parte final, quando Paulo está mandando as suas saudações, nós vamos ver no versículo 7 de Atos, de Romanos capítulo 16, diz o texto: cumprimentai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais se destacam entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. O que é importante prestar atenção? E que talvez isso possa ser motivo de confusão para algumas pessoas. Embora a palavra apóstolo no Novo Testamento seja majoritariamente usada no sentido de fazer referência aos 12, ao próprio colégio do apostolado daqueles que tinham sido chamados por Jesus, a palavra também é usada em outro sentido. E é interessante prestar atenção a isso, porque não é novidade do ponto de vista linguístico. Você vê, por exemplo, a palavra ângelo,
né? A palavra angelos, do original grego, traduz um conceito que também existe no hebraico. A palavra, às vezes, significa um simples mensageiro, que vai levar uma palavra de alguém para outrem. E a palavra, às vezes, significa um mensageiro angelical, da parte de Deus, que é propriamente um anjo. A palavra apóstolo, em outros contextos, pode significar simplesmente alguém que foi enviado, mas não no sentido dos 12. É interessante observar que Barnabé, que acompanha Paulo na primeira viagem missionária, aqui que acontece entre os anos 46 e 48, e vai chegar aí na região da Galácia, ele é uma espécie de missionário pioneiro. Como nós, na nossa própria história batista, nós gostávamos muito de chamar o nosso querido e saudoso Eurico Nelson de o apóstolo da Amazônia. Ele nunca foi apóstolo no sentido dos 12, mas foi um missionário pioneiro, alguém enviado com uma finalidade de implantação do trabalho missionário, de levar a palavra de Deus. Então, esses cristãos primitivos, muitos, que eram enviados para iniciar esse trabalho pioneiro, eram, assim, chamados de apóstolos, nesse contexto, que significa, basicamente, o que a gente entende pela palavra missionário nos nossos dias. Entendendo isso, nós vamos tentar entender um pouquinho o que acontece no nosso cenário contemporâneo e estabelecendo a devida distinção, e no final deixar alguns minutos para alguns irmãos fazerem algumas perguntas para serem consideradas na nossa reflexão. O que acontece no cenário contemporâneo, em primeiro lugar, é derivado de um movimento que tem tomado conta da realidade evangélica nas últimas décadas, que tem considerado um distanciamento maior de uma revelação divina como diretriz das Escrituras, para a nossa vida, que são as Escrituras Sagradas, a partir dos desdobramentos que o movimento pentecostal trouxe para a tradição evangélica. Todo mundo deve saber e conhecer muito bem que uma das novidades que o movimento pentecostal, na sua tradição recente, que começa em 1901 e 1910 no Brasil, trouxe foi a ideia, bastante, inclusive, solicitada, de que a vontade de Deus, no sentido de norma para a nossa vida, está na Escritura. Mas a vontade diretiva de Deus, não. É preciso de uma revelação para saber o que a pessoa deve fazer. Então, aquilo que geralmente no passado muita gente fazia a partir de uma avaliação de princípios bíblicos para a vida, começou-se cada vez mais a ser entendida como se fosse algo de origem sobrenatural. E a partir daí, essa linha tênue de quando é que Deus fala e não fala, em outros movimentos começou-se a ampliá-la cada vez mais. De modo que em alguns movimentos principalmente, que começam a eclodir mais depois da década de 60 e com muito mais força na década de 80 para frente, começa a surgir movimentos com uma ideia muito nítida de que o que eu preciso saber da parte de Deus, ele vai revelar diretamente à pessoa que convoca, ou que chama, ou que faz qualquer ritual adequado para que Deus venha mostrar a sua vontade. Só que surge um problema, que os irmãos vão entender muito bem. Se eu estou numa igreja, numa congregação, numa comunidade, numa assembleia, numa convenção ou numa associação, a pergunta é: como é que a gente vai decidir qual é que é a voz de Deus? Porque Deus vai falar com várias pessoas. Aquela história famosa, o Senhor me revelou que você tem que me dar 5.000 reais. Aí o outro respondeu, para mim ele não falou nada ainda não, né? Então, como é que a gente decide isso? Aí, nesse processo de delineamento da pretensa revelação divina, surge necessariamente a organização da palavra divina a partir de um
critério maior de autoridade. Então, o movimento pentecostal que surge, especialmente na realidade brasileira, mas também quando surge na América do Norte, ele tem contornos socioculturais significativos. Ele vai surgir em camadas imigrantes, pobres, no ambiente da América do Norte, e isso, de certa forma, se traduz na realidade brasileira e latino-americana depois. Ele vai necessariamente caminhar na direção, atenção, e aí nós vamos ver o contraste significativo com a tradição batista. Ele vai necessariamente surgir na direção de um escalonamento de autoridade que vai gerar uma concentração de poder e de autoridade a partir do ungidão de Jesus. Porque a pergunta é, por boca de quem Deus vai falar? Com certeza, do chefão. Aí Deus fala com mais poder e autoridade. Nesse processo, nós temos uma dificuldade outra complicada, que é que a nossa tradição histórica, desde a nossa época colonial, ela não representa exatamente assim, né, a trajetória mais destacada da democracia, né? Nossa sociedade anteriormente escravagista, nossa sociedade bastante definida pelo seu perfil socioeconômico, ela é marcada, e ainda hoje, ainda é um desafio para nós, inclusive no ambiente eclesiástico, pelos coronéis de Jesus, né, pelos capitães de Cristo, que são, né, como se diz em inglês, the kings of the black cockade, né, os reis da cocada preta, só para os irmãos, né, descontraírem um pouco. Então, nesse sentido, o que a gente vê? Que essa estrutura social, com essa expectativa, encontrou, nessa tradição mística, de concentração de autoridade, uma realidade favorecedora para construir um tipo de religiosidade que se afastasse de uma perspectiva de autoridade da Escritura. E se a Escritura é autoridade, qual é o segundo passo necessário? É que a verdade e a autoridade não está em ninguém, está aqui. E se está aqui, como é que eu chego a ela? É necessário ler, estudar, refletir, questionar. Por isso, a tradição protestante ela é progressista no sentido do aprofundamento dos níveis educacional e social de qualquer comunidade que venha se relacionar com essa perspectiva. E também o texto, sendo supremo, ele se torna maior do que todos nós. Como se diz, quando Deus reina, todo mundo baixa a cabeça. Quando a palavra é verdade, ninguém está acima dela. Consequentemente, você constrói uma sociedade equilibrada, uma tradição eclesiástica, onde caminha-se na ideia de uma perspectiva onde, de fato, a Assembleia seja o poder máximo, e o Espírito fala por todo mundo, e não há ninguém que seja o ungidão de Jesus, que tenha a oração mais forte. Estava falando com o pastor Vânia, que eu estava pensando até em fundar a igreja evangélica do Monte Saião, para ver se dá certo, né? Falei que nessa igreja vai vender o pastel abençoado, né? O pastel tem pouca carne, porque a carne luta contra o espírito, né? A gente põe a pimenta do fogo lá dentro, né? Ele tem a fumaça do altar, quando você morde o pastel, e ele é um